O exército de Israel confirmou agora há pouco que conduziu ataques contra alvos militares no Irã. Fortes explosões foram ouvidas em Teherã e nos arredores da capital. Uma ação israelense era esperada. A gente vem tratando disso aqui continuamente no WW e na CNN desde o início de outubro, quando o Irã atacou Israel com mísseis. O regime de Benjamin Netanyahu enfatizou agora à noite que os alvos eram militares e que nenhuma infraestrutura de energia foi atingida. A informação que foi confirmada pelo nosso time da CNN. Já a Casa Branca disse que foi avisada sobre a ação pouco antes dela ser lançada e que o ataque foi um exercício de autodefesa de Israel. Professor Sandro, para por aí, é só o começo. O que dá para a gente... Tem muito pouca informação, né? Logo nesse começo, mas o que dá para prever nas próximas horas, nos próximos dias? Isso aí foi só esse ataque ou isso deve ter mais daqui para frente? Bom, Caio, esse ataque ainda não terminou, né? Pelo que a gente está acompanhando e vendo, né, aqui nos grupos de acompanhamento que a gente tem na Escola de Comando do Estado-Maior, a gente está vendo que os ataques continuam. Agora, parece, há uma meia hora atrás, a imprensa israelense começou a publicar que uma segunda onda de ataques ao sul do Irã e também alguns alvos na Síria foram lançadas. Então, a gente está vendo isso aí ocorrer. Mas é interessante perceber que há uma vitória, de certa maneira, americana de ter contido Israel quanto ao seu ímpeto de atacar algumas instalações iranianas, né, do programa nuclear e da questão de energia. Né, os alvos aqui que estão sendo colocados até o momento, que estão sendo reportados, são todos alvos ligados às capacidades militares do Irã, especialmente as capacidades de mísseis da Guarda Revolucionária, né, o que tem sido reportado. É difícil ainda divisar o que está acontecendo, ainda tem muito ruído, né, muito barulho sendo dito, então ainda leva um tempo para a gente conseguir estimar quais realmente áreas foram atingidas, né? Houve uma agência iraniana que acabou de publicar que não houve nenhum ataque, que foram apenas ações de defesa aérea, mas, de certa maneira, o que a gente está observando agora é uma escalada e uma escalada ousada por parte de Israel, né? Mas agora é parte do jogo entre Israel e Irã, no sentido dessa guerra que os dois vêm travando já há décadas, né? Uma guerra nas sombras que está ficando cada vez mais aberta, mais clara. Mas o fato de não terem atacado nem instalações petrolíferas, nem instalações nucleares, de certa maneira, indica ainda uma vontade do governo Netanyahu em refrear um pouco as ações, mas ainda assim tentar demonstrar superioridade ao Irã. Entretanto, eu lembro a declaração do Khamenei dizendo que qualquer ataque israelense seria recebido com um contra-ataque imediato. Então, a gente realmente está entrando no momento do desconhecido na região, infelizmente. Lorival? Segundo a imprensa iraniana, não essa que o Sandro citou, mas, por exemplo, o Tehran Times e outros veículos falam dos ataques e tal, e dizem que, além do Irã, estão sendo atingidos alvos também no Iraque e na Síria, né, onde existem, de fato, bases, né, de milícias pró-iranianas, tanto no Iraque quanto na Síria, e também forças iranianas, no caso da Síria, né? Mas não sabemos quais desses alvos foram atingidos. Então, esses primeiros sinais são de que, por um lado, Israel realmente limitou os ataques a alvos militares e convencionais, né? E não a instalações nucleares e nem petrolíferas, como os Estados Unidos haviam pedido, por enquanto, né? E também que, ao mesmo tempo, embora seja um ataque dirigido, confinado a alvos específicos, por outro lado também é um ataque abrangente do ponto de vista geográfico, no sentido de atingir todo o chamado arco de resistência que vai do Irã até o Líbano, passando pelo Iraque e pela Síria. O Hezbollah, antes do início desses ataques, disparou 65 projéteis contra o norte de Israel, dos quais 30 caíram num vilarejo árabe, por erro. Ao lado tem um vilarejo judaico, né, e o Hezbollah reconheceu que queria
atingir esse outro vilarejo. Morreram 2 jovens, uma jovem e um jovem árabes. Um outro está de 21 anos também, está muito gravemente ferido, e um homem de 80 anos também em estado crítico. E há 7 feridos nesse vilarejo. E mais cedo também o Hezbollah feriu 6 soldados israelenses. Então, embora o número de projéteis disparados pelo Hezbollah seja menor do que nas 24 horas anteriores, que tinham sido 115, agora foram 65, mas eles tiveram um impacto muito maior. E completando assim o dia, 3 soldados israelenses foram mortos hoje na faixa de Gaza, em Jabalia, no campo de refugiados de Jabalia, numa operação de ocupação e de ataque ao último hospital da região que estava ainda em funcionamento, e segundo eles, numa operação contra o Hamas. Então, são vários frentes que estão ativas, né? O almirante Daniel Hagari, das Forças de Defesa israelenses, disseram que são 7 frentes, né, nas quais Israel é atacada. Ele está contando aí também com os Houthis. E os Estados Unidos enviaram novos caças F-16, fizeram recentemente um ataque com avião stealth, que é o avião, entre aspas, invisível americano contra os Houthis. Enviaram a defesa antiaérea THAAD, que é a mais sofisticada dos Estados Unidos, para mísseis, para foguetes de curto, médio e alcance intermediário, exatamente para proteger Israel dos ataques do Hezbollah. E com tudo isso, aparentemente, os Estados Unidos conseguiram convencer Israel a fazer um ataque mais contido contra o Irã. Ô Sandro, então, de alguma maneira, pelo que tanto você e o Lorival colocam, a gente pode prever que esses ataques serão restritos às bases militares, ou há uma possibilidade, sim, de que haja ataques nas próximas horas e nos próximos dias a instalações nucleares e petrolíferas, e, por que não, civis também, de alguma maneira? E eu queria te ouvir a diferença de gradação, né? O que significaria, por exemplo, um ataque em instalações nucleares? O que significaria, tanto geopoliticamente, em termos de estrago também, ataques em bases nucleares, né? Como que a gente pode desenhar, até para a gente poder observar os próximos passos dessa retaliação israelense? Bom, Caio, a pergunta, eu vou responder a pergunta pelas partes que ela tem. Então, pela dinâmica dos ataques, eu acho que se Israel estivesse atacando algo que não fosse os alvos militares, eu acho que isso já apareceria nessa primeira onda de ataques. Isso já apareceria nesse primeiro momento, nessa primeira onda de ataques. Eu acho que a limitação é nesse sentido, além de todos os elementos que o Lorival já pontuou muito bem. Eu lembro que tem 2 coisas que parecem pequenas do ponto de vista geopolítico, mas são muito importantes. Os Estados Unidos colocaram 2 esquadrões de caça, um na Arábia Saudita e um no Catar, só que são de F-16, mas são especiais na Força Aérea Americana. Eles são caças especializados em supressão de defesa aérea. Então, é uma mensagem também para o Irã para que limitasse as suas ações. Então, são esquadrões especializados nesse sentido. Então, isso também serve para mostrar não só o compromisso americano com a defesa de Israel, mas também sinais de que, olha, eu estou colocando isso a seu favor, então talvez seja necessário reduzir a escala dos ataques que você tem pensado. Então, eu acredito que esse ataque que Israel está fazendo, independente se a segunda vaga será a última ou será ainda, a gente ainda testemunharemos algumas outras vagas desse ataque, creio que vai ser um ataque voltado a capacidades especialmente missilísticas do Irã, porque eu creio que esse ataque esteja sendo feito de retaliação no sentido de colocar ao Irã, olha, eu não vou tolerar um outro ataque como foi feito de 1º de outubro, com aqueles 181 mísseis balísticos. Então, existem reportes de que fábricas de foguetes ligadas à Guarda Revolucionária, bases que seriam possíveis para lançamentos desses mísseis, além de pontos que poderiam ter sido utilizados pela Guarda Revolucionária Iraniana na Síria e no Iraque para lançamento desses mísseis contra Israel no 1º de outubro, foram atacados. Então, tem essa racionalidade nesse sentido, limita a ação israelense do ponto de vista da geopolítica e da confrontação regional. Olha, eu ataquei apenas alvos militares seus, então não espero ataque contra alvos civis, e por aí vai. Se Israel atacasse, por exemplo,
as instalações petrolíferas, isso teria um efeito na economia global, obviamente, e isso tem sido uma pressão americana muito forte para que não o faça, até porque isso pode desequilibrar a corrida eleitoral americana nesse momento. E no caso das instalações nucleares, Caio, a gente tem que lembrar que aliados convencionais na região, talvez a gente consiga contar um que o Irã tenha, que é a Síria de Bashar al-Assad. Mas a Síria de Bashar al-Assad é um país que ainda enfrenta uma guerra civil, embora esquecida, ainda é um país que o governo não tem o controle de todo o território. Então você ainda tem parte do território controlado pelos curdos, você tem parte do território controlado pelos radicais anti-Bashar al-Assad, principalmente ali na fronteira com a Turquia, em torno ali de Idlib, né, e por aí vai, e ainda alguns bolsões radicais ali, especialmente no sul, próximo à fronteira com o Iraque. Então, você tem toda essa dinâmica ali posta. Então, os aliados do Irã são basicamente esses movimentos do autodenominado eixo da resistência, né, como o Lorival pontuou, no Líbano, os Houthis do Iêmen, as milícias que são pró-Irã no Iraque e algumas presenças propriamente da Guarda Revolucionária na Síria, além das instalações do próprio Irã. Então, os ataques israelenses nesse sentido também demonstram uma capacidade. A imprensa israelense fala em mais de 200 aeronaves mobilizadas para o ataque nesse momento. Então, sem dúvida, uma grande capacidade de lançamento de ataque e uma mensagem nesse sentido. No caso, se Israel atacasse o programa nuclear, estaria não só riscando uma linha vermelha dos americanos, mas uma linha vermelha do próprio regime iraniano, porque o regime iraniano persegue esse armamento nuclear, persegue essa capacidade nuclear como uma arma de dissuasão para quaisquer ataques ou ações hostis contra o regime. Então, se os israelenses conseguem uma ação nos moldes do que foi a Operação Outside the Box contra a Síria em 2007 ou a Operação Ópera contra o Iraque em 1981, no qual um nascente programa nuclear sírio ou o programa nuclear iraquiano, lá de 81, foram eliminados por esses ataques israelenses. Se Israel conseguisse fazer isso contra o Irã, nesse sentido, isso colocaria o Irã literalmente sem restrições contra Israel. E aí colocaria Israel numa situação muito mais complicada, no qual, embora o Irã tenha recebido alguns ataques israelenses, ainda tem um arsenal muito grande de mísseis e de foguetes, e vários de seus aliados também têm. Cabe lembrar os arsenais que o Hezbollah ainda tem e não colocou em lançamento. Né? Antes dessa fase mais direta de Israel contra o Hezbollah no Líbano, a gente falava de 100 a 150 mil foguetes. Então, um número muito elevado e que poderia ser utilizado contra Israel e poderia suprimir as capacidades de defesa aérea de Israel. Então, é um cenário muito delicado nesse sentido. Lorival, de alguma maneira, qual que é a dinâmica que dá para prever agora do lado de lá, né? Do lado do Irã? Uhum. O Irã vai observar os próximos passos ou os eventuais próximos ataques de Israel, concluir esse ataque, né? O professor coloca, você também, que o ataque está em curso, ou já pode ter uma retaliação imediata, simultânea aos ataques de Israel? As duas coisas são possíveis, né? É possível que, inclusive dando um passo atrás, é possível que Israel vá escalando, é possível, né? Assim, o primeiro sinal é de um ataque bastante confinado a alvos militares específicos e tal, né? Mas nada impede que Israel escale isso depois, né? Agora, é possível que o Irã ataque imediatamente, simultaneamente, e é possível que o Irã só ataque depois. O que é mais provável, né? Então, o que é mais provável? O mais provável é que os ataques de Israel parem em pouco tempo e que o Irã espere, entenda a dimensão, entenda o recado dado por Israel e escolha o momento e a forma de responder, né? É interessante o que o Sandro lembra de que sobre esses aviões F-16 capacitados e especializados em ataques contra a defesa antiaérea, porque naquele ataque do dia 17 de abril, em que Israel empregou um F-35 e um míssil Rampage contra
um sistema de defesa foi contra um sistema de defesa antiaéreo iraniano em Esfahan, onde há instalações nucleares, mas ele atacou o sistema de radar de defesa de uma bateria S-300, que é uma bateria de fabricação russa, não é a mais avançada, mas é o que o Irã tem, né? E a Rússia vendeu ou deu essas baterias para o Irã e para a Síria, não deu as S-400, por quê? Porque na época a Rússia não queria criar um problema com Israel. Então as S-400 seriam capazes de fazer uma defesa mais robusta contra os caças que Israel tem. E é por isso que até hoje Israel sobrevoa e tem soberania aérea ali na Síria, né? Porque a Rússia não deu os S-400 para a Síria. Mas agora esse pacto silencioso entre Israel e Rússia se desfez porque a Rússia está muito dependente do Irã, né? Que por sua vez é o maior inimigo de Israel. Mas é provável que a gente veja, né, Sandro, que quando amanhecer, né, está amanhecendo agora no Irã, mas quando a gente tiver mais informação, é provável que sejam sistemas de defesa antiaéreos iranianos que Israel tenha priorizado.